Olá, sejam bem-vindos a mais um C2Cast, Crédito e Inovação. Nessa manhã fria de São Paulo, estou aqui para receber uma pessoa muito especial, a Gabi Peixoto, Gabriela Peixoto, especialista em recebíveis da B3. Como já somos íntimos, né? Então eu chamo ela de Gabi. Gabi, seja bem-vinda ao nosso programa. Estou muito feliz que você aceitou o nosso convite e hoje temos muita coisa legal para falar. Eu quem agradeço, obrigada pelo convite, pela recepção, é um prazer estar aqui com vocês. Somos parceiros, né, de longas datas, diversos produtos, né, lá na B3, então é sempre bom compartilhar conhecimento com nossos parceiros. Muito bom. Pessoal, hoje eu escolhi um tema muito importante, vamos falar sobre o registro de duplicatas, né? Então, nós que somos do mercado do fomento, né, seja FDIC, securitizadora, factoring, ESC, todos aqueles que negociam duplicatas, tem aí uma oportunidade, né? Talvez em alguns momentos pode parecer um desafio, um aumento de custo, mas na verdade a gente quer trazer aqui o quão benéfico é poder registrar as nossas duplicatas no ambiente, né, do Bacen, né, do Banco Central, onde nós temos aqui a parceria com a B3 e trouxemos especialmente aqui a Gabi, que conhece bastante do produto, não só duplicatas, né, ela também atua com recebíveis de cartões e mais alguns outros recebíveis lá na B3. Vamos conhecer então a Gabi? Gabi, a gente gosta de começar o nosso podcast, né, nós gostamos de humanizar. Né? Então, antes de falar da profissional Gabi, antes de falar do CNPJ B3, quero falar do CPF, quero conhecer a Gabi. Conta um pouquinho da sua história para nós, Gabi. Então, sou Gabriela, sou economista, formada pela Universidade Federal de Alagoas, com pós-graduação em Mercado de Capitais, pelo INSPER. E falar um pouco aqui, né, da trajetória profissional. Vamos lá. Primeiro, a minha faculdade, né, economia, não foi uma decisão óbvia, porque acho que quando a gente está no colégio ali, a gente termina o colégio com 16 anos, a gente não sabe o que a gente quer da vida, né? E a gente tem que tomar uma decisão ali importante, onde a gente não tem maturidade ainda, né, para decidir. E eu tinha acabado de chegar do intercâmbio, eu me formei nos Estados Unidos. E final do ano, ia ter na época era PSS, né? Não era ENEM, era 2009. E aí, o que é que eu quero ser da minha vida? Putz, acabei de voltar de viagem, não faço ideia. O que é que eu gosto? De viajar. Você então, é turista. Turista pode ser turista. Tem essa opção. E eu falei, cara, e agora o que é que eu vou ser? E eu comecei a pesquisar e falei assim, cara, qual a profissão que eu posso viajar? Não, que eu posso viajar bastante. Pra viajar tem dinheiro, né? Tem dinheiro. Qual a profissão que eu posso viajar? Diplomata. Olha. Pô, então quero ser esse negócio aí, eu quero ser diplomata. E diplomata precisa fazer o quê? Relações internacionais. Mas lá em Alagoas não existiam relações internacionais. Mas na UFPE, né, que é a Federal de Pernambuco, existia. Então, beleza, vou ser diplomata, vou fazer relações internacionais. Só que eu precisava prestar algum vestibular também no meu estado. E ali, né, tem um tempo curto no final do ano. Tá bom, então o que é relações internacionais? Então eu fui estudar ali um pouco para entender o que era, eu vi que era um pouco de economia e um pouco de direito. Em Alagoas existiam, né, universidades de direito. Uhum. E economia apenas na federal. E, querendo ou não, a gente vem de uma cultura onde, pelo menos a minha geração, né, e a dos meus pais, né, que para você ser bem sucedido, você não que tem que ser, mas o concurso, a gente é meio que educado para virar funcionário público. Antigamente tinha muito disso. Tipo, faz direito, passa em um concurso público, você vai ser concursado e vai ter uma estabilidade aí, né, pro resto da vida. Uhum. E eu lembro que na época, cara, todo mundo fazia direito. Pra você ter uma ideia, eu lembro que eu vi uma reportagem que no Brasil existia mais faculdades de direito do que no mundo inteiro. E em São Paulo existiam mais faculdades de direito do que nos Estados Unidos inteiro.
É mesmo? É. Uau. E porque é isso, né? A cultura do concursado. E beleza, então apliquei para Direito e Economia e em Relações Internacionais, né? Que era o que eu ia. E eu ia ser diplomata, né? Por causa lá das Relações Internacionais, passar no concurso no Instituto Rio Branco, enfim. E aí fui lá, fiz minha prova e voltei para Maceió. Quando saiu o resultado da prova, tinha 0. Falei, porra, 0? De uma prova de 60 perguntas, eu não acertei, nem a que eu chutei, eu acertei. E eu fui ligar lá para entender, né, o que tinha acontecido. E eu soube que minha prova não tinha sido corrigida, porque eu tinha errado o meu documento. Eu, putz, e agora? O negócio falou, cara, você não vai ficar um ano estudando o cursinho, né? Porque até ano que vem. E saí, eu passei em economia também, né? Na UFAL e passei em direito em uma faculdade particular. E a faculdade particular começou primeiro, as turmas, né? Então eu comecei a cursar direito e economia. E foi, assim, a melhor coisa que aconteceu, porque no final do dia eu ia estudar um pouquinho de direito, um pouquinho de economia, não ia sair especialista em nada, ia estar viajando. Então eu fiquei, né, comecei a gostar da faculdade de economia e deu tudo certo. E no começo, né, da faculdade, não sei se existe ainda essa questão de carga horária, e uma colega me chamou para participar de um curso, Aprenda a Investir Seu Dinheiro. E ela, vamos lá, porque contar horas e tal é bom para aqui, né, para a universidade. E era um curso que a XP estava fazendo lá em 2020, lá em 2011, 2010, isso. E eu fui e chegou lá, o cara me vendeu um curso. E ele foi um amigo meu, e ele foi tão gente boa que eu era, sei lá, primeiro semestre de economia, ele me levou para fazer um curso de avançado de análise gráfica da Bolsa de Valores, da Bolsa, né? Cheguei lá no curso, não sabia o que era nada, um monte de informações aleatórias, era uma salinha do hotel, tinha umas 7 pessoas, paguei R$400 na época, que era um super dinheirão, e eu falei, cara, saí de lá triste, né? Eu sou burra, não entendi nada que o cara falou. Ele não me vendeu um nível 1, tipo, aprenda a investir o seu dinheiro, aprenda a investir na Bolsa de Valores. Eu acho que eles tinham que bater meta. E ele ficou com pena de mim. Ele falou assim, Gabi, é porque, putz, eu tinha que vender e tal, porque o cara ia estar aqui, mas eu tô até com pena de você, né, depois de ter tido esse curso. Eu vou te dar agora os iniciantes. De iniciante, tá? A gente começou a conversar e eu comecei a trabalhar nessa empresa, que na época, né, foi um dos primeiros escritórios, né, da XP lá em Maceió, na parte de educação, educacional. A gente vendia, né, os cursos, nunca fiz o que meu amigo fez comigo, né, que ele não foi meu amigo, né, e foi muito interessante, porque assim, meio contraditório, né, tipo assim, quando você entra numa faculdade, pelo menos na época, né, federal, você vê muita teoria. E então foi bom que eu entrei ali, eu tinha 17 anos e era uma sopa de letrinhas, tudo novo, né? CB, LCI, LCA, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E quando eu me formei, eu vim para São Paulo para continuar meus estudos, né? Cidade pequena, assim, não tinha nada de mercado de capitais, assim, de mercado financeiro, né? E eu vim aqui fazer uma pós-graduação. E meu pai foi muito claro comigo, né? Ele falou assim, quanto tempo você precisa para se estabelecer em São Paulo, né? Que você não vai ficar lá só estudando. Falei, nossa, pai, mas ele não, você precisa de um prazo. E eu falei, mas como assim prazo? Ele, você vai ficar 6 meses, 3 meses? Você precisa arrumar um emprego. E eu, caramba... Não tinha pensado nessa possibilidade. Não, tipo assim, óbvio que eu ia trabalhar, eu trabalhei por 4 anos, então nesse escritório, né, comecei como estagiária, tirei a ANCOR, virei agente autônomo, então assim, fiquei durante o período da faculdade inteiro, né, os 4 anos no escritório. E quando eu vim pra cá, e naquela época, assim, acho que até hoje, né, não tanto, mas existe um perfil muito conservador, né, de investimento. Então, assim, cara, se falar que você aplicava dinheiro
fora do banco, era uma coisa De outro mundo. de outro mundo, imagina. Então, quando eu vim aqui, né, apliquei, cara, pra, sei lá, juro por Deus, mais de 200 vagas aleatórias em todos os bancos. E fui também, né, na época, até na XP, indicado, né, do escritório, só que o salário era R$ 2.500. E a minha pós era quase o preço, né, que eu tinha que pagar ali mensal. Meu pai falou assim, tá bom, você não vai trabalhar aí, continuar trabalhando aí, porque você não vai ficar trancado em casa, né, o mês inteiro. Uhum. E eu tinha passado num programa do Itaú, que pagava mais do que o dobro. Falei, pai, mas a gente vende muito, né, a XP, desbancarize o seu investimento. Como é que eu vou trabalhar em banco? Contra tudo, eu tinha vergonha, assim. Ele falou, não, mas vai lá que você escolhe, ou você vai e você se vira, né, em outra área depois, ou você não vai estudar. Então eu entrei no banco e foi assim a melhor coisa que aconteceu, porque aí eu conheci realmente, né, o setor bancário. Entrei em canais digitais, na época era digitalização, né, das agências, depois fui para corretora e no final terminei como comercial da tesouraria. Foi quando em 2020, no final de 2021, me chamaram para ir para uma registradora. Na verdade eu estava estudando com um amigo meu do banco, a gente estava prestes a mudar de área, e ele falou assim, Gabi, estou saindo do banco, estou indo para uma registradora. Eu falei, quê? Mas o que é isso? Ele, não, putz, venho conversando com ele e tal, enfim, ele foi. Cara, não deu 3 meses, eu recebo uma ligação dele. Gabi, cara, tem uma vaga aqui para ser minha pá. Você quer vir trabalhar aqui comigo? Eu falei, cara, você tá doido, você nem o que é que vocês fazem? A gente trabalhava ali no cash. Uhum. Registro de quê? O que é que vocês fazem? Não vou. Ele falou assim, cara, não, começou a me mandar um monte de matérias, de exames sobre a empresa, sobre o futuro, meios de pagamento, de registro, blá blá blá. E enfim, aceitei o desafio, fui lá em 2021, no meio do caos, que era na parte de recebíveis de cartões, né, que a gente estava começando. E a partir daí, foi a partir daí, né, que eu entrei nesse mundo aqui, né, de registro de recebíveis. Então, tive essa transição, né, dessa registradora. Na época a B3, ela entrou por último, né, nesse mercado de cartões especificamente, e eles estavam montando um time. E eu fui lá conversar na época, nem tinha rolado. E por coincidência, depois eu fui para uma reunião lá na B3 como cliente de outra empresa, e eu encontrei, né, essa mulher que me entrevistou. E ela, vamos tomar um café depois, como você tá e tal? Ela, nossa, Gabi, você não tem não vontade de vir pra cá e tal? E a gente começou a conversar e assim, foi uma super coincidência, porque se ela não estivesse lá nesse dia, eu não teria entrado na B3, né? Então, fui pra B3 pra tocar, né, essa parte, a frente comercial de recebíveis de cartões. E com o passar do tempo, né, ali a gente entendeu que com a mudança aí, né, da regulamentação da duplicata escritural, os clientes eram bastante similares, né, quando a gente olha assim, recebíveis como um todo, ali, né, instituições financeiras, não financeiras, e teve essa mudança, né, recentemente, e a gente virou estamos agora embaixo de uma diretoria única. Perfeito. Então é isso, eu estou aqui, né? Então, esses 4 ou 5 anos vendo nesse mundo, né, de registro de recebíveis. Quando a gente fala aqui, né, do mercado de duplicatas, é um mercado... Não, vou nem começar a falar, né? Vou deixar você Na verdade, você fez uma bela introdução em que jornada essa menina passou para chegar até aqui na B3. Muito legal, gostoso de ouvir a história, né, Gabi? Saber todos os desafios, né? Que às vezes parece que é só flores, né? Não, entrei na B3, apliquei lá e tá entrei. Tudo certo. Nossa, eu juro por Deus, eu acho que eu apliquei assim para mais de 200. Eu lembro um dia que meu pai, e aí? Já tá empregada? E que eu imprimi meu currículo e eu saía distribuindo nos prédios.
Tipo assim, tava na Faria Lima, não sabia nem o que era Faria Lima. Só que mal sabia eu que era apenas a recepção ali, tá? Não era só o Banco Itaú, por exemplo, né? Que ficava ali. Aquelas mulheres eram meras recepcionistas. Eu, você pode entregar meu currículo? Ela, pra quem? Eu, sei lá, tipo, pra quem? Parece Itaú aí, esse tal de banco. Lá, vai, todos esses bancos que tá aí na lista. Muito bom. Gabi, então a gente vai aproveitar de todo o seu conhecimento, experiência nesse mercado. Vou pedir para você voltar um pouquinho no passado e dizer assim para mim. Como começou a Duplicata? De onde vem esse bicho aí? O que ele come? Onde ele dorme? O que ele faz? Para que serve? Sabe que é quase uma jabuticaba, então? É exatamente isso. É um jabuticaba, porque assim, isso foi coisa... não tem um jeitinho brasileiro, foi ao contrário. Foi o jeito que o Brasil... Foi um jeito certo que o Brasil deu, né? Porque o que acontecia antigamente, lá no começo do século XX? Existia um grande dilema entre os lojistas e os comerciantes. Por quê? Vendia-se fiado. Certo. Comprava hoje... comprava primeiro e pagava depois. Então, e se o cara assumia e não pagava, tinha duas opções: chora, ou você vai atrás dele com uma fatura. Mas a fatura nada mais era do que um bilhete dizendo: olha, eu juro que ele prometeu me pagar. Sim. Não tinha nenhuma força jurídica nisso, né? E foi aí que surgiu o decreto, o 2044, em 1908. 1908, então. 1908, que foi um decreto, na verdade, né, que apenas formalizava uma dívida. Porque a diferença é o bilhete. Olha, eu juro que ele prometeu me pagar. Outra coisa é um documento falando: olha, eu juro que ele prometeu me pagar, mas está assinado. Ele assinou. Sim, ou seja, ele concordou, né? Exatamente, né? Então, em 1968, com a Lei 5.454, foi que nasceu a duplicata mercantil, certo, estruturada, onde você conseguia, né, ver todos os dados, né? Quem emitiu, contra quem... ela era passiva, né, de protesto. Então, assim... foi um jeito, aí que entra o jeito brasileiro certo, né? Não foi um jeitinho brasileiro. O Brasil deu um jeito certo de... Isso é muito legal. De conseguir... qual foi a ideia da duplicata? Era simples. Ele queria, na verdade, espelhar a fatura. Perfeito. Por isso vem o nome duplicata. Perfeito. Então, é um título. Ok. Um título de crédito. Um título de crédito e reconhecido. Perfeito. Né? O cara assinou o bilhete. Perfeito. Tudo bem, então vamos lá. Gabi, a gente falou um pouquinho sobre o primórdio da duplicata, né? Mas aí a gente tem que chegar no momento atual, da tecnologia. Momento que tudo é eletrônico, tudo funciona com base na internet. Usamos isso aqui mais do que tudo. Nosso companheiro... E aí, Gabi, fala para nós um pouquinho do como que é a duplicata mercantil nos dias atuais e depois vamos falar um pouquinho da duplicata escritural. Perfeito. Então, assim, quando a gente olha, né, o mundo, o universo de duplicatas, a gente tá falando aqui de um mercado de 11 trilhões, em média aí, né, anuais. Anuais, 11 trilhões 11 anuais. Trilhões, com base em notas emitidas, tá? Esses dados. E onde apenas 13% é negociado. Perfeito. Então você vê aqui que tem aqui uma oportunidade gigantesca. E então, assim, por que só 13%, né, é negociado? Porque ainda talvez não exista aquela segurança, certo, de se negociar esse ativo. Tá, então no sentido assim... desculpa. Deixa eu te colocar uma situação aqui, Gabi, para contextualizar. Você trouxe um dado aqui muito relevante. Estamos falando de 11 trilhões de reais ano de duplicatas emitidas hoje no país, correto? Perfeito. Quando nós falamos esse número, nós estamos falando de tudo, ou seja, da indústria automobilística, da metalmecânica, da indústria do plástico, do agro quando se emite nota, da construção civil se tiver emissão de nota, tudo isso somado dá 11 trilhões por ano. Perfeito, muito bem. Esse dado, né, é de 2023, que é o último dado assim, que foi divulgado com base nas notas. Perfeito.
Então, 11 trilhões seria o volume financeiro de notas fiscais exato. emitidas e que dão notas que dão origem a um 11 trilhões é o que movimenta, né? É um mercado assim que movimenta 11 trilhões. Perfeito. Em média. Muito bem. Aí, Gabi, você disse o seguinte, que o número que você tem hoje do volume negociado desses títulos seria de 13%. De 10% a 13%, exatamente. Muito bem. E aí, quando você fala negociado, você diz negociado porque houve um registro dessa duplicata, é isso? Que eles são usados como ou antecipação ou como garantia em alguma operação. Então não é só estar registrado, ou seja, ele está registrado porque ele vem ele foi registrado porque teve uma origem seja para uso como garantia ou como antecipação. Exatamente. Então imagina assim que a maior parte desse fluxo fica ali, né, parado no fluxo operacional, né, natural ali da empresa, mas ele poderia estar sendo transformado em capital de giro. Perfeito. E então assim, por que as instituições financeiras ainda não têm esse apetite, né, as instituições financeiras e não financeiras, né, vendo que existe esse mar de oportunidade. Porque ele ainda não é 100% registrado. Porque quando você registra um ativo, o que significa isso? Você está dizendo ali que ele é único, você está garantindo a unicidade dele. E o que acontecia muito, né, antigamente? As empresas davam as famosas duplicatas frias, né? Que é Sim. 2 vezes na mesma operação. A partir do momento que você registra essa duplicata, aquele ativo ele se torna único. Sim. Você não tem como utilizar ele em mais de uma operação. Então, aí que começa a importância do registro. Então, assim, hoje ainda não é obrigatório, né, o registro, porém, 13% já estão registrando para poder negociar. Porque o registro é uma forma segura de garantir, né, que aquele ativo ali é único e é seu. Entendi. Gabi, eu tava fazendo uma anotação aqui enquanto você fala, e justamente porque você trouxe uma questão muito relevante para nós do mercado do fomento, né? O que acontece? Hoje, de forma geral, nós vamos vivendo, né, cada passo da evolução da tecnologia, de como, né, a própria legislação vai se adequando, vai se surgindo novas leis, novas obrigações, novas responsabilidades, para termos a segurança daquilo que é o mais importante para nós, né? Ou seja, uma vez que concedemos crédito, como que eu tenho segurança de que aquele crédito vai voltar? Até no nosso mercado é muito comum fazermos uma brincadeira assim, né? A nossa operação de crédito é igual um avião, né? Ela tem que levantar voo, mas já saber na onde e quando ele vai pousar, né? Vai pousar, exatamente. E assim, a ideia aqui, né, exatamente essa, porque esse dado que eu trouxe, né, tem aí, a gente tá falando aqui, né, de trilhões que poderiam estar sendo utilizados, né, como garantia em diversas operações, e a duplicata escritural vai chegar exatamente para destravar esse mercado. Tá, Gabi, mas aí isso me leva a um ponto que eu acho que é bastante importante essa reflexão pelo seguinte: nós temos alguns números, né, por exemplo, que a Ambima divulga, por exemplo, na parte de FDICs. Você tem basicamente ali recebíveis que são negociados, e temos aí 600 bi, né, em ativos ali de FDICs. Existe uma parte muito grande que são securitizadoras, que são factors, que são ESCs, que são outras empresas do nosso segmento que atuam, né, também com antecipação de recebíveis e não necessariamente estão compondo este número aqui, que a gente tem um número mais oficial no mercado, mais regulado, que é o mercado de FDICs, que tem a Ambima aí. A obrigatoriedade também, né? Obrigatoriedade então é mais do fácil. Registro. Mas eu penso o seguinte: esse número, nós falamos então 13 trilhões, certo? 11 trilhões, 10 a 11 trilhões ano, onde só 13 são instrumentos de negociação. Perfeito. E aí eu te pergunto, nós sabemos que o grande volume dos recebíveis, eles viram boletos de bancos. Banco é o primeiro grande volume, então toda grande empresa, média empresa, pequena empresa tem a sua conta bancária e tem a sua cobrança ali feita pelos boletos bancários. Eu tendo a pensar que esses
87%, não sei se 13% estão aqui registrados, esses 87% não foram registrados. Então, quando o cliente tem uma operação, seja uma conta garantida na qual ele fez o recebimento ali, quando ele tem uma cobrança simples pelo boleto do banco, ou seja, ele não foi objeto de nenhuma negociação, tá, né, de antecipação, esses não compõem então o registro. Não. Hoje. Quando eu falo aqui, né, dos 13%, você fala que são negociados? Os 87% que não são. Os 87%, exatamente. São os que não foram negociados. Uhum. É exatamente isso. E aqui você trouxe um ponto importante, né, quando você fala de boleto, que eu queria colocar. Que hoje em dia existe essa confusão aqui, né, de... A duplicata vai além do boleto bancário, né? Sim. Então, ela pode ser identificada, né, por diferentes termos do mercado. Porque, assim, existe aqui a fatura, uhum, né? Porque, assim, a fatura, ela é ali onde fica, né, os detalhes da venda. Ela pode ser utilizada, né, para emitir a duplicata, mas ela não é um instrumento fiscal. Tá. Então, existe aqui a fatura, existe o boleto, que é o instrumento de pagamento, tá, existe a nota fiscal, existe a duplicata, que perfeito, é o título. Perfeito. Então, existe também essa confusão aí no mercado, né? Tipo, mas a duplicata é boleto. Não, aqui é um meio de... É bom a gente dar nome, né, aqui, né, aos instrumentos. Gabi, muito legal entender essas diferenças, então. O que é nota fiscal, o que é duplicata, o que é fatura, o que é papel de pão, né? Então, agora ficou claro para todos nós o que é um bilhete, né? Então, agora, Gabi, é o seguinte, nós estamos vivendo uma época de tudo registro digital, de bits e bytes e arquivos que transacionam, e registros e blockchain, e tem um monte de coisas desse tipo que nós temos a missão de desmistificar, né? Ou seja, como que na prática isso acontece, né? Antes de falarmos do modus operandi, né? De como que acontece ali o dia a dia da Gabi lá na B3, aquele monte de inteligência artificial trabalhando lá, né? Nos servidores da B3. Antes de chegar nesse ponto, eu queria entender com você o seguinte... qual é a importância? Por que eu sou aqui de uma factory, eu sou aqui de uma FDIC, de uma securitizadora, por que eu tenho que registrar minha duplicata e que benefício eu colho disso? Ela vai garantir que aquela duplicata é única, ela vai trazer segurança para a sua operação. Perfeito. Ela vai trazer a unicidade. Tá. Então, assim, não vai existir mais, você vai garantir que aquela duplicata ela não foi dada em alguma outra operação e que ela não é fria. Perfeito. Gabi, então vou retomando um pouquinho aqui, então vamos lá. Gabi, olha só, nós falamos, né, um pouco de como que era o passado, né, como que foi essa questão da duplicata, que é diferente de duplicata, diferente de nota diferente de fatura diferente de boleto. Ficou muito claro, obrigado pelos seus esclarecimentos aí tão bem detalhados, né? Então já sabemos que tem que ter a fatura e a fatura tem que virar duplicata. Não, porque você pode emitir uma duplicata através de uma fatura, mas assim às vezes existe essa confusão de conceitos, né? Perfeito. Entre esses 4 itens, né, que eu coloquei aqui. Muito bom. Mas, Gabi, nós sabemos que hoje tudo é tecnologia, tudo funciona em cima da internet, tudo está processando nos servidores, na nuvem, às vezes chove na nuvem, mas a nuvem está lá firme e forte. Eu queria entender o seguinte, Gabi, como que a coisa é feita hoje no dia a dia, na prática, lá no processamento, lá na B3, onde que fica registrado isso daí? Explica para nós um pouquinho isso. Tá bom, existe um ambiente, né? E um ambiente totalmente, vou falar que é um palavrão, mas para os íntimos que é interoperabilidade. Para os íntimos, interop, né? Então, assim, existe um sistema que é uma comunicação entre as casas de registro que garantem que aquelas informações ali são verdadeiras e únicas. Legal. Então, Gabi, eu posso entender que... um cartório online. Um cartório online, legal. Isso. Então, quando a gente fala do cartório, a gente sempre remete ao livro, né? O cartório tem o livro de registro lá que fica sendo anotado toda e qualquer alteração que acontece naquele título. Então, desde o nascimento dele, depois a cessão dele, enfim, tudo é registrado ali. A gente pode entender que a Interop seria um banco de dados único, ou seja, é um único local, como se fosse um livro, só que ele é eletrônico, né? E aí você tem... quando você chama de casas, né? Então você tem a B3 como uma, mas existem outras empresas que foram homologadas pelo Banco Central
para ter o direito, né, ter a obrigatoriedade, ter a responsabilidade, ter o acesso, né, a realizar, então, esses registros. Quando a gente chama de interoperabilidade, então eu estou entendendo o seguinte, que o registro é único e que, portanto, não há uma duplicidade, né? Perfeito. Não tem como a B3 realizar um registro e depois chegar uma outra empresa e fazer o mesmo registro, realizar o mesmo registro, né? Impossível. Isso não consegue acontecer. E essa é a importância, né, do registro da duplicata. Porque, Legal. assim, garante, que ela é de verdade, que ela existe. Perfeito. E que ela é única. Legal. Então, isso é bom para todas as partes. Para quem emite, para quem paga e para quem quer negociá-la. Perfeito, porque você elimina aquele que é um problema que nós temos, infelizmente, hoje ainda no mercado, e a duplicata ela vem para resolver, o registro da duplicata ele vem para resolver isso, que é o de má fé. Então, muitas vezes, um cedente, ele negocia uma duplicata com você, negocia comigo e negocia com um terceiro. E aí, na verdade, ele está pegando o mesmo produto e negociando 3 vezes. E né? dando como garantia em 3 operações diferentes, né? Então, assim, o registro traz exatamente a segurança para todas as partes, né, da operação. Sim. Então, ela vai garantir que ela nunca vai ser dada, né, mais de uma vez, em diferentes operações. Desculpa, ela vai garantir que ela vai ser apenas de uma operação. Ela não pode ser dada mais de uma vez, né? Em garantia ou em cessão. Como garantia ou como cessão, exato. Legal. Agora, Gabi, falando um pouco, né? Você disse do registro, né? De como isso acontece. E, naturalmente, o primeiro grande benefício é a segurança, né? Ou seja, eu estou adquirindo um título e esse título eu consigo consultar e ter a certeza que ele já não foi adquirido, não foi negociado com outro player do mercado, né? Com outro parceiro, de repente, né? Perfeito. Então, esse benefício da segurança é muito grande. Mas o que mais, Gabi, nós podemos listar como benefício para quem negocia o título? Cara, a lista, assim, é grande, mas eu vou colocar aqui, né, acho que as 4 principais, tá? Uma que é a segurança jurídica, de você, né, ali tá cobrando uma dívida, né, que foi o que a gente contou lá no começo, né, que é só um bilhete, não, ok? Já tá assinado, ela existe, tá aqui no Banco Central, né? 2, olhando para a parte assim do mercado, o acesso ao crédito fica mais fácil, né, com uma duplicata registrada. Processos de cobrança, né, ele fica mais fácil. E outro ponto, assim, que para você fazer uma gestão, né, desse processo, fica muito mais ágil e mais moderna, né? Então, assim, conectada com todo o sistema financeiro. Então, como você colocou, né? Como se fosse um cartório online. O cartório antigamente eram livros. Então, assim, imagina você conseguir consultar em um único lugar aquele título, não importa aonde você estiver, em qual banco você quiser antecipar, você vai ter ali um sistema que a informação ela é única. Perfeito. Gabi, até aqui nós estávamos falando... Só para finalizar, desculpa. Porque aí fica bom assim, para quem vende, para quem compra e para quem negocia. Traz segurança, assim, para as 3 pontas, né? As 3 pontas ficam assistidas a partir do momento do registro. Falamos bastante sobre duplicata mercantil, entendemos o seu funcionamento, a sua importância, colhemos benefícios, entendemos agora que uma vez que você registra a duplicata, você deu publicidade para ela. Publicidade, isso. Então, quando você... se tiver uma situação de disputa judicial, né, naturalmente, quem deu publicidade é aquele que tem prioridade no recebimento daquele título, daquele recebível, daquela duplicata, né? E aí, Gabi, agora tem uma coisa muito nova chegando. Estávamos na Febrabantec essa semana. Exato. Tem bastante gente fazendo propaganda, duplicata escritural, né? A da vez. É a bola da vez. Acho que 2026 vai ser um ano que vai ter muita coisa sobre duplicata escritural. E eu queria ouvir de você, Gabi. Fala para nós aí o que é a tal da duplicata escritural, qual que é a principal diferença dela para a duplicata mercantil. Fazendo uma analogia aqui um pouco, né, do que a gente contextualizou aqui, né, de como surgiu a duplicata, eu vou ousar a dizer que a duplicata escritural é a versão 5G da duplicata mercantil, porque assim, ela já nasce digital. Tá. Então assim, ela já nasce registrada, né, tudo certinho.
e autorizada, né, pelo Banco Central. E aqui, quando a gente fala sobre a duplicata escritural, eu queria também separar dois momentos em que é bastante confundido, que são bastante confundidos, que nem lá a parte do boleto, que é a escrituração e o registro. São duas coisas diferentes, tá? A escrituração é quando a duplicata ela nasce. Tá. Imagina, nasceu um bebê na maternidade. Nasceu. Depois você vai criar um CPF para esse bebê existir. Então, a duplicata escritural, ela precisa ser escriturada no momento, né, em que ela existe. E ela precisa ser registrada no momento da negociação. Tá. Então, são dois termos, né, que são bastante confundidos, né? Legal. Gabi, deixa eu te colocar um cenário de como é feito hoje, por exemplo, a questão da nota fiscal. Eu me recordo... Eu sou bastante jovem, viu, Gabi? Mas eu me recordo... Olha, eu sou nova, tá? Tenho 33 anos, então calma lá. Mas eu me recordo de quando nós emitíamos nota fiscal datilografada ainda, que a nota era carbonada, sabe assim? Tinha 5 vias a nota, né? E aí tínhamos ali a nota fiscal. E aí eu ouvia... Vou ligar pro meu avô para ele responder essa pergunta. Entusiastas dizendo assim, olha só, no futuro... A emissão da nota vai ser eletrônica, então direto do computador você vai emitir a nota. Eu falava, poxa vida, mas hoje a gente no computador manda imprimir, aí tem aquelas impressoras lá que ficava, né, enfim, emitindo a nota. Não vai ter mais isso? Não vai ter, vai ser eletrônico e você vai imprimir. Aí eu era faturista nessa época, então eu vi chegar a nota fiscal eletrônica. E aí, desde o princípio da nota fiscal eletrônica, tem algo muito interessante, que é hoje você preciso emitir uma nota. Então, ou eu tenho um sistema que se comunica com a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Fazenda checa, né, as informações do tipo, esse CNPJ está ativo? Ele tem inscrição estadual? Essa inscrição estadual está válida? Né? Ou seja, ele tem todos os pré-requisitos? Tem. Então, eu autorizo a emissão da nota fiscal. E aí, a nota fiscal ela vem, inclusive, com o código de autorização, não é? O número da DANF ali vem escrito lá, código de autorização tal, ou seja, foi autorizada pela Secretaria da Fazenda do Estado a emitir a nota. Isso no caso de nota de venda. Nota de serviço, essa autorização é feita pelas prefeituras, né? Pelos municípios, então, que concedem essa autorização. Mas tudo isso é feito de forma online. Eu queria entender de você o seguinte, Gabi. No momento em que eu emitir a nota, pegando o exemplo que você trouxe, eu serei obrigado a, de forma concomitante, enfim, ali já fazer o registro da duplicata? Vou dar até um passo para trás, porque quando a gente fala aqui da duplicata escritural, na verdade, a obrigatoriedade de registro vem apenas para as duplicatas que irão ser negociadas. Então, não é 100% das duplicatas que serão obrigadas, né, a serem registradas. Tá? Só as que irão ser negociadas. E essa questão, né, de confirmar se realmente, né, a nota existe ou não, mundo digital, quando você for lá e for colocar a nota para subir para registro, a gente bate lá na Cefaz e já dá um ok para vocês, né, de forma automática. Tá, então eu peguei, por exemplo, o meu sistema aqui e falei, olha, eu tenho essa duplicata, eu sou uma empresa que vai negociar, sou um FDIC, uma securizadora, uma factory, enfim, que eu vou negociar esse recebível. Muito bem. Esse recebível, ele já existe. A duplicata já nasceu, certo? E foi então, para você fazer esse tipo de operação, ela precisou ser escriturada. Perfeito. Concorda? Concordo. Tá bom, hoje, né? Como que é o nosso modus operandi, né, Gabi, das empresas de fomento de forma geral? O nosso cliente, quando ele decide, que é o cedente, ele decide fazer uma antecipação, o que ele nos fornece? Ele nos fornece um arquivo XML da nota fiscal que ele emitiu. Quem são os cedentes, geralmente? São indústrias. São empresas que vendem mercadoria. Então, ele gera uma nota fiscal. Nesse momento, a duplicata não existe, ok? Então, ele faz o quê? Ele manda um XML para nós, que é o arquivo correspondente às determinadas notas. Nós importamos no nosso sistema, os nossos sistemas leem aquele XML e extrai de dentro do XML a duplicata. Então, imagina que foi feita uma venda de R$12.000 em 3 parcelas de R$4.000. Cada uma com prazo diferente, 28, 35, 42 dias.
esta nota fiscal possui 3 duplicatas. Perfeito. Então, os nossos sistemas são orientados para extrair de dentro do XML as duplicatas. Com base nessa extração, o que nós fazemos hoje? Plataforma C2 integrada a B3. Nós pegamos esse XML e vamos até a API da B3 e fazemos assim: o B3, consulta para mim se essa duplicata está disponível ou alguém já registrou. Aí a B3 vira para nós e fala assim: essas aqui estão disponíveis e essa já está registrada. Muito bem. Nós devolvemos essa informação para o nosso cliente dizendo: ó, essas estão disponíveis. Aí ele fala: legal, vou seguir com a minha análise de crédito. Analisou o crédito, aprovei a operação, então eu vou registrar. Aí ele vai lá e registra essas duplicatas. Na duplicata escritural, como você imagina este fluxo? Na duplicata escritural, a gente vai ter 3 tipos de conectividades. Tá. A gente vai ter ela via API. Tá bom. Via portal, de uma maneira mais manual. Ok. E via arquivo. Ok. Que é o que você utiliza hoje conosco. Perfeito. E aí, Gabi, vamos só entender o seguinte. Hoje, eu tenho a nota fiscal, essa nota fiscal tem o seu XML e tem as suas duplicatas. Tá bom. Eu peguei essas duplicatas e aí eu estou migrando. Eu não vou utilizar mais duplicata mercantil, vou usar a duplicata escritural. Tá. Eu entendo que esse processo ele vai ser muito semelhante da comunicação com a B3 para poder enviar a consulta ou mesmo depois o registro dessa duplicata para saber se alguém já não registrou ela, né, como alguém que pode fazer antecipação. E aí ficou ali, está disponível para mim poder fazer o registro da duplicata. Hoje, a duplicata ela tem algumas formas de liquidação. Por exemplo, eu posso pegar a duplicata e transformá-la num boleto de cobrança. Então eu vou até meu banco de cobrança, emito um boleto que tem um código de barras, que tem uma data de vencimento, que tem uma regra ali se tiver atraso, juros e mora. Enfim, tem toda uma estrutura ali no boleto bancário para facilitar essa cobrança. A duplicata escritural, Gabi, ela também vai ser liquidada por boleto ou ela vai ter um outro formato? Por qualquer meio de pagamento. Você vai poder usar boleto, Pix ou transferência bancária. Entendi. Existem essas 3 modalidades. Perfeito. Mas aí, Gabi, o dinheiro vai para quem? Como que... Porque hoje, por exemplo, no boleto eu tenho uma identificação, né? Eu tenho lá, por exemplo, o sacado e eu tenho o sacador avalista. O sacador avalista é o cedente, né? Ou seja, aquele que cedeu aquele título para um FDIC, para uma securitizadora, correto? Então, quem vai receber o dinheiro quando o boleto é pago? Quem é o proprietário daquele boleto, né? Então é o FDIC, é a securitizadora, o dinheiro vai direto para a conta dele, através do sistema de liquidação de boletos, né? Que nós temos hoje. Na duplicata escritural, você falou que ele pode ser um boleto também, ele pode ser um Pix, ele pode ser uma transferência bancária interna, né? Uma TED, enfim. Mas o dinheiro sai da conta do sacado, né? Aquele que está pagando, e vai para onde esse dinheiro? Quando eu comecei a ler sobre duplicata escritural, eu entendi que o sistema seria parecido com SLC, o Sistema de Liquidação de Cartões, onde você tem uma câmara de compensação. Aí que tá, quando a gente fala que é um pouco de duplicata escritural, né, eu brinco assim, que é cartões que deu certo, porque você vai conseguir rastrear desde o nascimento até a liquidação. Então, você vai conseguir, né, ver todo o fluxo, todo o período de vida dela até a liquidação, porque hoje no cartão você não consegue ver, né? Você vê ali a UR liquidada, mas você não tem a garantia que de fato ela foi liquidada ou não. Você só vê que ela venceu. Uhum. E no caso da duplicata escritural, sim, as registradoras vão ter acesso se esse título foi liquidado ou não. Legal. O ponto importante que eu quero trazer com você aqui, Gabi, é o seguinte, ó. E me corrija, por favor, se o meu entendimento estiver errado. Eu havia entendido que será formado, ou já existe, enfim, uma câmara de compensação. E o que significa a existência de uma câmara? Significa que eu tenho um boleto ou tenho uma duplicata para liquidar hoje. Eu preciso pagar. A mudança seria que eu não vou necessariamente pagar esse boleto para quem me vendeu aquilo. Eu vou pegar
e vou liquidar esse boleto, ou eu vou pagar por um Pix, ou vou pagar por uma transferência eletrônica, esse dinheiro não vai diretamente para o proprietário da duplicata. Ele vai para uma câmara de compensação, e essa câmara de compensação vai olhar na duplicata escritural e dizer assim: essa duplicata aqui, quando ela nasceu, foi o fornecedor de celular, fabricante de celular, que emitiu ela. Só que depois ele fez uma cessão dela, ou seja, ele negociou essa duplicata com um FDIC. Portanto, o FDIC é o dono dessa duplicata, assim como acontece hoje com cartões. Portanto, eu tenho que, Câmara de Compensação, vou pagar para quem? Vou pagar para o FDIC. Eu não vou pagar para o fornecedor de celulares, porque ele já fez essa cessão. Compreende? Não, perfeito. Vai funcionar igual para cartões. Se houver ali uma troca de titularidade, isso eletronicamente, vai ter o novo titular e o novo canal bancário, né? Do novo titular daquela duplicata. Então, por exemplo, um exemplo aqui bobo, a Dona Maria tem uma fábrica de sapato. Perfeito. E ela vendeu esse mês para uma multinacional aí R$1 milhão. E Perfeito. No prazo de 30, 60 e 90 dias. Ela chegou no banco e falou: no banco X, quero antecipar essa venda. Então, isso tudo vai acontecer também, igual cartões, né, de forma eletrônica. Vai lá, o financiador, no caso, né, vai lá, vai trocar a titularidade daquela duplicata e já vai inserir o novo titular e canal bancário. Você chegou no ponto ideal, Gabi, onde eu queria que nós chegássemos. Sabe por quê? O meu propósito, né, assim, vou falar até um propósito de vida mesmo, é levar soluções. Tudo que eu encontro de desafio, de problema na minha vida, eu sempre falo: eu preciso gerar uma solução para isso. Isso é algo que eu acredito muito, e isso é o DNA naturalmente da C2. Tudo que a gente enxerga nos nossos clientes, nos nossos seguidores, as demandas que nós enxergamos como dores do mercado, a gente tenta trazer uma solução, tenta desenvolver, buscar uma solução. Existe uma dor muito grande no mercado do fomento. É quase que um palavrão falar o nome comissária. Nossa, todo mundo fica maluco quando escuta esse nome. Dá até vontade de tremer assim. O pessoal fica: nossa, comissária, não fala isso. Por quê? O que é uma operação comissária, Gabi? Uma operação comissária é uma operação de risco muito elevado. E por que ela tem um risco muito elevado? Porque acontece assim, ó. Quando você faz uma venda de um recebível, você cede um recebível para uma operação, seja de garantia, seja para uma operação de desconto, de transferência de titularidade, o sacado, aquele que vai pagar pelo título, ele precisa concordar. Ou seja, como que é feito isso na prática hoje no dia a dia? Existe a mesa de operação, nos FDICs, nas securitizadoras, e eles fazem o seguinte: eles pegam o telefone e falam assim: olá, tudo bem? Meu nome é César, eu sou da empresa tal, e eu sou parceiro financeiro, né, da empresa tal, que é o seu fornecedor. Ela está cedendo para mim os títulos tais, tais e tais, que vencem nos dias tais, 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 dos valores tais, tais, tais. Como ela está cedendo para mim, não será mais o boleto dela que você vai pagar. Agora você vai pagar o meu boleto. Tudo bem? Você está de acordo? Sim, eu estou de acordo. Então, eu estou enviando um e-mail para você para formalizar essa operação. Você me dá de acordo, você dá um joinha lá para mim, você dá um like lá no e-mail para mim. E aí a pessoa: ok, estou de acordo, tal, pega e responde. E aí, com base nisso, nós temos a segurança para fazer a operação. Ok? O mundo seria lindo se tudo fosse assim, né? Se todo mundo fosse honesto, né? Porque o que acontece hoje? Quem garante, né, que aquela pessoa que está falando com você, realmente aquele e-mail, é de fato da pessoa responsável para dar o ok? Essa é uma dor. Mas antes dessa, existe a questão da comissária. O que é a comissária? A comissária, Gabi, é quando nós somos impedidos de fazer essa operação de checagem. Ou seja, o cliente diz assim para nós: olha, esse meu cliente aqui, para quem eu vendi essa mercadoria, ele não paga para terceiros. Aí você fala: pô, mas existe uma lei
que proíbe ele de fazer isso. Existe uma lei, é verdade. Ele não poderia se negar a pagar para terceiros, porque o título é meu. Eu tenho o direito de ceder ele para quem eu quiser. No entanto, existe uma relação comercial, onde, por exemplo, muitas empresas grandes, principalmente, possuem regras no qual ela coloca no contrato, dizendo o seguinte: você, fornecedor, se quiser fornecer para mim, com base nessa condição, eu não pago títulos para terceiros. Ou eu não pago o boleto, só faço liquidação por crédito em conta. E ele estabelece as regras. E por uma relação comercial, né, aquele fornecedor que é o nosso cedente, ele aceita ou não. E aí, qual que é o grande problema da comissária, Gabi? É esse poder que o pagador, o sacado, ele tem de se negar. Falar, eu não pago para outro se não for para você. É um poder que ele tem. Ele detém esse poder. Quando a gente fala de duplicado escritural, eu sou super entusiasta porque eu falo, resolvemos esse problema. Ou seja, eu como sacado, eu não vou poder escolher se eu posso ou não pagar para aquele. Porque o que eu estou entendendo é, uma vez que a duplicata, assim como acontece com cartões hoje, né, se eu fiz uma antecipação de um recebível, por exemplo, da Cielo, da GetNet, da Rede, da Stone, ela não pode se negar a não liquidar para mim financeiro. E a ideia do Banco Central quando traz, né, esses recebíveis a registro, é exatamente democratizar o crédito. Perfeito. Então, é meio contraditório, né? Eu entendi seu ponto. É assim, a duplicata escritural veio exatamente para quebrar isso, para deixar o estabelecimento dono do próprio recebível. Perfeito. Porque nesse caso que você colocou, né? Existe muito aquele... eu sou grande, pago tal dia, e se for pagar. Né? E se eu quiser. Exato. Então, assim, a ideia da duplicata escritural é exatamente quebrar esse vício. Vai conseguir? Isso é uma grande incógnita. Porque Sim. do outro lado, como você colocou, né? Existe ali os relacionamentos comerciais. Porque, por exemplo, um grande fornecedor de... Trazer um exemplo aqui, um cenário hipotético, de refrigerantes. Putz, se você não quer comprar meu, tudo bem. Essa é a minha condição. Se você não quer, compra de outro. Perfeito. Então, assim, a ideia é quebrar isso, mas assim, você não pode também... ela não vem com a obrigação que essas grandes empresas têm de fazer antecipação. Porque para eles, eu acho que... Porque eles não querem fazer, né? Pagar para terceiros risco, e ele já Sim. tem ali o controle dele certinho, né? De pagamento. Ou contas a pagar dele. Então, assim... existe ainda esse incômodo no mercado, porque Sim. a gente não sabe como vai atravessar. E novamente, né? Como a duplicata ela só é obrigada a ser registrada se for negociada, você imagina que esse cara não deve estar preocupado, né? Em fazer a escrituração. Vai existir na duplicata escritural o aceite presumido, que nada mais mandei, passou um determinado prazo, se não me engano 10 ou 15 dias, e ele não respondeu, então presume-se que ele deu o aceite. Quando a gente fala aqui da duplicata escritural, né, ela é uma combinação ali de dados, né, para tornar ela única. Então vai ter ali, você vai ver quem é o sacado, o sacador, vencimento, valor, plus, ou o número do boleto, ou o número da nota fiscal, ou o número da fatura. Tá. Então, isso já vai travar para dar garantia, né, da unicidade daquele ativo. Tá bom. Ô, Gabi, mas assim, ó... por exemplo, hoje, quando você fala da emissão da nota fiscal, você só consegue emitir nota se você tiver o eCNPJ da empresa. Se você não tem o certificado digital, você não consegue emitir. Você precisa ter o certificado digital. Aliás, eu acho que você até consegue quando é de serviço nos sites das prefeituras. Posso pegar mais água? Mas quando a gente fala, por exemplo, de venda de mercadoria, não tem como emitir sem o eCNPJ. Tá? Por que eu quero dizer isso? Porque se você leva... o momento da emissão da duplicata também com o eCNPJ, então o problema está resolvido, né? Obrigada.
Mas você acha que com o certificado digital, você reduz 100% o risco de quem está... Sim, né? Porque isso já acontece hoje, né? Para assinar documentos. Pode ser que seja uma saída. Sim. Mas, assim, essa parte, né, do aceite é um tema, assim, que está sendo discutido para a gente tentar fechar, assim, um cenário onde não exista ali o risco de fraude para resguardar o sacado, né? Me coloca nesse grupo aí, Gabi. O pessoal do Bacen que eu vou levar a solução. Me coloca lá que você não leva a solução. Temos grupos de trabalho dentro de casa. É bom, assim, que a gente está conversar, né, com várias empresas e até para mapear as dores que eles imaginam. Sim. Então, isso que você colocou, assim, Quando bem você vem a interessante. São Paulo de novo? Eu venho mês que vem. Todo mês eu tô aqui. Você já sabe qual? A data? É? Ainda não, mas quando você souber, me passa. Vamos marcar uma agenda pra gente almoçar um dia lá na B3 lá. Vamos. Eu te recebo lá, óbvio. Muito bom. Gabi, quando o papo é bom, passa muito rápido, né? A hora, nossa. Falamos bastante, que papo legal, super enriquecedor. Eu acredito que vai trazer muitos insights para os nossos seguidores, que são pessoas, a sua grande maioria, né, voltadas ao mercado de crédito. E eu tenho recebido muitos feedbacks de norte a sul do país, de pessoas falando, olha, César, poxa, legal aquele podcast, porque trouxe esse assunto, eu lembrei de uma coisa que eu não estava me atentando, ou isso aqui mudou uma forma de atuar, percebi que tem coisas novas. E a mensagem principal que eu gostaria de deixar desse episódio, pessoal, é: registro de duplicata, hoje mercantil, no futuro vai ser o registro da duplicata escritural, é algo que só traz benefícios para nós. É muito comum, né, inclusive com alguns clientes que eu converso da C2 e falo, como que tá o registro duplicata? Ah, lá no FDIC tá tudo certo, tá tudo registrado. E aí eu falo, e na securitizadora? Ah, lá nós não estamos registrando ainda. Estamos no risco. Tem um risco. Não, né? Estamos no risco. Estamos no risco. Então, por favor, pessoal, não fique no risco. Procure a C2, nós temos condições muito especiais, é um custo muito baixo, são centavos para você ficar correndo risco. Então, registre as suas duplicatas, não permita que ninguém pegue aquele ativo tão suado e sagrado que você tem e coloque em risco na operação todo dia. Proteja ele com o registro da duplicata. Somos parceiros aqui da B3, temos uma grande infraestrutura para poder atendê-los da melhor forma possível. Gabi, então eu queria deixar, né, assim, você ficar bastante à vontade para fazer o encerramento de tudo que você trouxe aqui para nós. Obrigada, né? E eu queria só, para finalizar aí sua fala, né, quando você falou assim sobre o presente e o futuro, né, da duplicata escritural, na verdade o futuro já é agora, porque assim, quando a gente fala até olhando aqui, né, para prazos, a partir de 2020, do primeiro semestre agora de 2026, já começam as operações assistidas. Então, assim, está havendo essa corrida, né? Todo mundo começando a se homologar nas escrituradoras e nas registradoras, né? Para já está em boa ordem, né? Porque a obrigatoriedade só vem em 2027, mas ninguém quer que aconteça o que aconteceu lá em cartões, né? Do dia para a noite e vira o caos. Então, assim, quanto antes as empresas começarem a se homologar, elas sairão na frente, né, nessa corrida. Perfeito. Aí, nesse mercado, como a gente colocou aqui, né, em números, que tem muita oportunidade. Então, assim, quem começar agora vai sair na frente nessa oportunidade. Muito bom. Gabi, mais uma vez, agradeço sinceramente. Contem conosco. Obrigada pela parceria de sempre. Estamos à disposição também. Caso vocês queiram, assim, fazer qualquer workshop para a gente trazer um pouco mais, né, sobre duplicata escritural para os clientes, assim, a gente está muito nessa pegada de divulgação e é muito mais uma conscientização, né, para o mercado, porque, assim, vai entrar na obrigatoriedade. Então, a gente tem um papel aqui, né, como infraestrutura financeira de mercado neutra, fazer essa conscientização, né, de uma forma saudável. Então, contem conosco. Muito bom. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um C2Cast, Crédito e Inovação. Nesse episódio tão especial que falamos sobre duplicata, sobre como aumentar a nossa segurança, principalmente tornar a nossa operação de crédito cada vez mais saudável
e nós conseguimos dormir tranquilamente. Um abraço a todos, não deixe de seguir as nossas redes sociais.